o sinal quando a gente começar a gravar, Aline, tá? Tudo bem? Está na área. Boa noite para todos, nossos queridos convidados. Nós estamos aqui começando a segunda edição da nossa série Papo Reto de Vendas, né? As regrinhas básicas vocês já sabem. Se possível, deixem os microfones no mudo e, se quiserem, botar o vídeo à disposição, ficar melhor ainda para a gente ficar interagindo, não ficar olhando só para a câmera, ou só nós dois, né, Matheus? Para poder trocar as forças uns dos outros aqui. Vocês têm um chat aqui da própria live, a oportunidade de fazer os seus questionamentos ao nosso convidado, né? E a qualquer momento que quiser fazer uma intervenção, manda ver também. Se quiser atrapalhar, a gente está aqui em casa, tá? Dados esses recados iniciais, eu vou começar contando trazendo para vocês uma questão importante. Algum de vocês já ouviu falar na expressão inveja branca? Tem alguns que chamam isso de inveja boa. Quando a gente olha uma pessoa e diz assim, cara, que baita profissional, que talento, que cara bacana esse, que casa bacana, não é isso? Né? Só que isso não é inveja, né? Inveja não tem cor, não tem inveja boa, inveja ruim, inveja branca, né? Eu queria começar o nosso bate-papo hoje aqui fazendo um alinhamento com alguns sentimentos, com alguns conceitos importantes, né? Existe uma diferença conceitual importante entre o que é ciúme, cobiça, inveja e admiração. Essas coisas são coisas distintas, né? O que é cobiça? Está lá na Bíblia, né? Não cobiçarás a mulher do próximo, principalmente quando o próximo estiver próximo, né? O que é o ciúme? O ciúme é um sentimento de posse, né? É quando eu não quero que o outro tenha aquilo que eu acho que é só meu, né? Isso é um comportamento de ciúme. Esses tempos, uma amiga minha disse assim, aquela nossa amiga, Cláudio, ciumenta, comprou um carro igual o meu. A tua amiga não é ciumenta, você que é ciumenta que achava que o carro era só teu. Mas ela tinha que comprar um carro igual o meu. Bom, é Gol branco, velho. Aí qualquer um vai ter, né, cara? Não dá para ter ciúme disso, né? E o que é a tal da admiração? Admiração é quando você ambiciona ou gostaria de ter algo que outro tem. Você quer também para você. Isso não é cobiça. Cobiça você quer tirar do outro. A admiração, você também quer ter aquilo que outros têm. E a inveja? A inveja não tem branca, velho. É um dos mais destrutivos comportamentos do ser humano. É quando você desmerece o que o outro tem porque você não consegue ter. Então, a gente diz assim, eu não queria esse carro mesmo. Para que esse carro? Ainda mais uma limousine, né, um Rolls Royce preta, enche de pó. Quer dizer, isso é a tal da inveja. Então, são coisas completamente distintas. E eu estou fazendo essa introdução aqui para vocês para explicar, no meu entendimento, a admiração como algo que nos inspira a ser melhor, certo? Eu fiz essa introdução de uma forma geral para descrever, né, o sentimento que a gente tem pelos nossos convidados nessa série que a gente selecionou gente a dedo para estar aqui hoje conosco, gente, para esse papo reto de vendas. São pessoas que eu tive o privilégio de conhecer e admirar pelo legado, pela obra, né? A primeira pessoa convidada, speaker dessa noite aqui, o Felipe Pedroso, da Companhia do Sono, tá? O cara é daquela escola da alta energia, do pega para capar, um cara que tem uma história rica de uma empresa familiar que ele assumiu. É um guri com uma cabeça genial, de velho, e enfrentando o desafio de gestão dos pais que foram são grandes empreendedores. Ele tem o compromisso de fazer ainda a Companhia do Sono ser melhor. E seguramente foi, ou é, o Felipe Pedroso, um dos maiores vendedores, líderes, treinadores, motivadores que eu conheci. Daquela escola, sabe, que é o cara da escola da energia pura, mas com muita força de vontade. O que aconteceu? O Felipe, convidado para essa nossa live, me mandou agora, 6 horas da tarde, assim, acabei de entrar na faca. Estourou uma hérnia, está agora, exatamente nesse momento, entrando por bloco cirúrgico. Ele ainda queria fazer a live, Matheus, da sala de... Pô, seria do caramba isso. Seria inédito. Eu quero... Ele disse, mas não tem desculpa, eu vou deixar vocês na mão, vendedor não pode esmorecer. Cara, mas vai para a tua cirurgia, a gente está te mandando aqui, Felipe, grandes energias, tá certo? Vai dar muito tempo a gente fazer outros eventos. E eu tenho certeza que ele deve ter sofrido o dia todo,
só foi para a cirurgia depois das 18 horas para dar tempo para vender mais alguns colchãozinhos, né? E ele ainda me sacaneou, logo quem falando, né? Ele está sabendo que eu estou com Covid, fui premiado com essa notícia na segunda-feira, peguei minha mochila e me zarpei para o isolamento aqui na praia. Graças a Deus, felizmente, eu estou assintomático. E eu desejo a todos vocês a Covid que eu estou tendo, tá certo? Porque essa Covid que eu estou tendo é só no exame, porque ela não... Dor de cabeça, perda de olfato, absolutamente nada. Eu acho que eu sou o cara mais sortudo do mundo, que mais sortudo que não pegar Covid, Matheus, é o cara pegar essa Covid. Tá certo? Porque aí a gente agora vai poder, a partir dos próximos dias, aglomerar e estar literalmente mais isenta. E o outro convidado, o outro speaker dessa nossa noite, aqui no Papo Reto de Vendas, tá? Fez muito para merecer essa minha particular admiração, que é o Matheus Ritzel, que está aqui. E o Matheus, hoje, curiosamente, ele está mudando de lado do balcão. Ele assistiu, acho que, todas as lives, né, da série, da Cold Talks, e está com a gente em todos os nossos eventos. É um cara que tem uma gigante admiração por uma quantidade imensa de características e de traços da sua personalidade. Mas eu acho que, assim, tem um elemento muito importante que eu acho que te faz ser um cara genial, Matheus, é porque tu é um cara que estuda. E um cara que estuda, que é vendedor, que é gestor e que estuda, ele é capaz de fazer um negócio que eu acho sensacional, que é de explicar da teoria a prática do sucesso. Não é o contrário, não é colocar em prática a teoria. Não. Ele explica o sucesso da prática a partir da teoria do sucesso. Ou seja, é um cara capaz de construir elementos teóricos a partir do sucesso que ele está sendo construído. Então, eu queria dar as boas-vindas a todos vocês, o pessoal que está chegando, principalmente ao Matheus, e as boas energias ao Felipe que está lá. Espero que dê tudo certo, Felipe, né? E que você, né, meu velho amigo Matheus, eu já te conheço há muito tempo, já sei do Matheus Milico, engenheiro, psicólogo, filósofo, mestre em marketing executivo, consultor, contador de histórias, né? Eu queria que tu contasse rapidamente aí, de uma forma muito rápida e direta, porque o negócio não é currículo, não é se vender aqui, né? Basicamente, a tua formação, por quais empresas tu já passou, e dá o teu boa noite para a galera aí. Manda lá, Matheus. Bem, Clóvis, primeiramente, queria te agradecer, né, a oportunidade de poder participar aí como speakers desse evento, né? É uma satisfação. Queria também te agradecer por tudo pela nossa relação, né, de amizade, né? E queria dar boas-vindas a todo mundo, a toda a galera aí, né? Eu praticamente eu venho de uma casta, né, dá para dizer assim, né, da família, né, de área comercial. Meu bisavô era comercial, meu avô era caixeiro viajante, meu pai foi diretor comercial da Cervejaria Antártica por mais de 40 anos, né? O meu irmão é comercial e eu tentei não ser, né? Eu tentei não ser justamente porque eles eram, né? Mas não consegui. Fui fisgado, né? Por esse modo de enxergar o mundo, tá? De uma forma diferente. É uma doença genética, né, Matheus? Doença genética. E eu sou apaixonado pelo que eu faço. Obviamente, o início da minha vida profissional, tá? Ele foi conflituoso, porque eu não queria ser vendedor, não queria ser comercial. Por isso que eu fui estudar filosofia, né? Então, eu sou formado em filosofia com ênfase em psicologia, fiz pesquisas na época, né? Por incrível que pareça, né? Fui aluno pesquisador em filosofia em metalinguagem, né? Filosofia da linguagem e psicanálise e filosofia da ciência, né? Que trabalha fortemente o método científico, né? E tive grandes professores, né? E me apaixonei pela matéria, mas óbvio que o pragmatismo, né? Ele te pesca de uma maneira brutal, né? E a gente teve que ir pagar as contas, né? Na acepção da palavra, e ir para o fight, né? E aí, obviamente, fiz aí o mestrado profissional em marketing, MBA em vendas, fiz a Fundação Dom Cabral, né? Estudei bastante aí, pesquisei muito, fiz um trabalho forte de especialização em canais de distribuição, né? Onde eu me especializei, né? E nos últimos anos aí mais inteligência de mercado, né?
passei aí por Xerox do Brasil, que foi a grande escola comercial digamos assim, do início, do start, né, da minha vida, né, onde eu fiz muita festa e vendi muito e briguei com todo mundo, e todo mundo brigava, era o Lobo de Wall Street, né, aquele cenário enlouquecido que te contaminava positivamente, né, eu acho que esse momento foi onde eu fiquei tarado por fechar metas, né? Ou seja, quando caiu a luz, assim, virei um tarado para correr atrás de metas, né? De forma insana, né? Depois eu tive que fazer terapia, mas tudo bem, né? Aí daí passei por Killing, passei por Moura, né? Passei por Baterias Moura, que foi uma grande escola também, uma grandíssima escola, né? Depois Marco Polo, aí, fiquei 11 anos na Marco Polo, liderei o projeto Volare, né? Depois aí Caesar, fiz trabalhos também para Mercedes-Benz, para a fábrica, né? John Deere, através do Grupo Verdes Vales. E agora estamos aí, né? Estamos aí com projetos, né? Na parte, no conceito de consultoria, em algumas empresas, fazendo a coisa acontecer, né? Então, mais ou menos, seria aí um resumo, né? Bem resumido da minha história. Maravilha! Pô, olha aqui, ó. Killing, Caesar, Xerox, Marco Polo, Moura, John Deere, cara, que não te aguentar em lugar nenhum, né? Mas é uma senhora bagagem, né? Bom, eu não sei se tu tá sabendo qual é a regra do nosso jogo hoje aqui, né, Matheus? Mas a ideia é justamente essa, né? Como é que a gente pensou essa série de lives aqui? O papo é reto, sem rodeio, sem mimimi, sem firula, sem muito, sabe, sem muita onda. A ideia da gente construir, a partir desse encontro aqui, a oportunidade de fazer uma grande comunidade de profissionais parrudos com envergadura na área comercial e criar com isso um grande movimento pelas vendas. E todos os nossos questionamentos aqui, o bate-bola que a gente vai trazer, está sustentado em algumas pesquisas que a gente fez de interesse, de temas que o pessoal nos trouxe e também na própria construção da temática pelos nossos convidados, que eles vão, evidentemente, pela sua expertise, contribuir muito, dando todo esse recheio, né? Foi muito pensado o papo de hoje com vocês. Na semana passada, nós tivemos um show com o guru Edson Talarico, ele gerou um monte de assunto, a gente recebeu um monte de perguntas, depois derivou um monte de outros encontros, e eu acho que hoje não vai ser diferente aqui, certo? A ideia da gente aqui permitir, inclusive, Matheus, o papo politicamente incorreto, tá? O papo hoje aqui é proibido para menores de maturidade comercial. Nós vamos falar a verdade, a real. Não vamos inventar nada aqui. O papo é reto, nós vamos dar real. Porque, como diz aquele velho ditado, cara, não há salvação fora da venda. Então, nosso negócio aqui é falar de área comercial, falar de vendas. Então, aproveitem essa oportunidade para fazer as perguntas, aproveitem o conhecimento do Matheus, façam as suas anotações, certo? Aperte o cinto que eu vou agora jogar a primeira granada para o Matheus sem pino, já direto. Matheus, a gente está falando muito, em todos os cantos a gente lê sobre isso, discute sobre isso, que está tendo um encurtamento na cadeia de intermediação, a tal da desintermediação. O cliente ficando mais próximo da indústria, sem muitas camadas de contato. Pergunta direta já para você, compadre. Na tua leitura, que você passou por empresas gigantes, Mercedes, Marco Polo, lá com a Volare, cara, Killing, todo esse povo que você citou, tá? A indústria está pronta para essa desintermediação? Tu acha que a indústria assume a capacidade de entregar direto, sem a intermediação para o cliente lá na ponta ou não, Matheus? Manda lá. Eu acho que em alguns segmentos, no pré-Covid, né, vamos entender assim, no pré-Covid, em alguns segmentos, existiu movimentos, tá, de um amadurecimento, né, no encurtamento do canal, né? Então, vamos só dar um exemplo. O setor de aftermarket, né, de reposição de peças, ele vem sofrendo mutações, tá? E isso já é uma realidade, né? Ou seja, o varejo, em função da inadimplência, vem encolhendo, os distribuidores cada vez maiores, tá? Com interface na experiência do cliente, né? Então, grandes grupos, fusões, isso já é uma realidade no segmento do aftermarket, por exemplo. Mas em alguns segmentos, essa realidade não é tão, digamos assim, ainda madura, né? No pós-Covid, no momento que nós estamos vivendo agora, no Covid e no pós-Covid, essa exigência, tá,
da indústria ter, digamos assim, a experiência do cliente na mão dela, tá, é o grande desafio. Né? Só que, obviamente, para acontecer, digamos assim, esse movimento, né, obviamente vai ter que ter um forte investimento em um processo de cobertura de mercado. Tá? Como eu faço a cobertura de mercado? Né? Porque cobertura de mercado ela custa dinheiro. Né? Tu ter acesso ao cliente final custa dinheiro. Ter potencial de pulverização para atingir o consumidor final custa muita grana. Né? E para mitigar, digamos assim, grandes investimentos e segregar aquela parte do mercado que tu não quer atingir, né? O prêmio que tu não quer capturar e focar naquele prêmio que tu quer capturar, tu precisa de inteligência, tu precisa de segmentação, um plano consistente de segmentação vinculado à inteligência, mas, acima de qualquer coisa, com interface na execução comercial. Né? Então, acho que esse é o ponto, o grande desafio, digamos assim, das indústrias, né, que tem o desafio agora de chegar no cliente final, chegar na experiência, né, do cliente final. Né? E aí eu vejo que tem muitos obstáculos, né, pela frente do ponto de vista da estratégia, aquilo que é construído lá em cima. Né? Esse é o ponto. Tá? Inclusive, estratégias de políticas comerciais para atingir o consumidor final e não gerar conflito de canal. Então, eu vejo que aliás, essa pergunta é ótima, né, Clóvis? Essa pergunta é ótima, ela é muito oportuna, tá? Porque a gente está vivendo um momento forte de transição desse entendimento, né? Dos elos da cadeia. Tem mercados, tá? Que a distribuição ela é fundamental, né? Ela é fundamental porque ela vai segregar justamente aquele lado que não é bom para a indústria, né? Ela vai segregar, inclusive, a inadimplência. Né? Então, entendendo a liquidez, a inadimplência, entendendo todo digamos, esse cenário, eu acredito que a fundamentação da estratégia tem que estar vinculada à execução, e a execução está na ponta, está na vida real, está na ponta. Né? E isso eu acho que é condição sine qua non para se trabalhar esses desafios. Né? Tem uma questão importante, né, Matheus? Assim, o Brasil, além de ser continental, esse discurso é um discurso já batido, né? Ele é um país de características muito regionais, né? Ou seja, é muito pouco provável que a indústria vá virar uma chave e vai ter poder de cobertura no Brasil inteiro, de acesso a todos os interesses dessa pulverização, né? Até porque as carteiras de clientes são relativamente amplas, né? Agora, uma coisa curiosa, né, Matheus? A gente acompanha por N projetos aí, você participou de vários projetos junto com a gente, ainda como cliente, do outro lado também como parceiro da própria Alcon em alguns projetos de consultoria, né? O número de clientes positivados que uma indústria média ou grande tem, vamos falar aí, cara, dependendo do ambiente, né? Se é produto de consumo, de distribuição, enfim, mas nós estamos falando de 2.000, 3.000 clientes positivados ano, geralmente, que representam sobre o total do mercado disponível muito pouco. Tá? Exatamente. Quem é que você acha que tá melhor estruturado para isso? É a indústria que atua no B2B, no B2C? É a indústria que fornece para outras indústrias? É a indústria que fornece direto para o varejo com encurtamento? Quem é que você acha que vai fazer mais rapidamente essa transição? É mais para o insumo industrial ou é mais para o produto de consumo, Matheus? Eu acredito, tá, Clóvis, que o produto de consumo ele leva uma vantagem nesse momento, tá? Porque as indústrias, o varejo, o retail, né, digamos assim, ele está há anos brigando com esse cenário, né? Ele está há anos brigando com esse cenário. Então, um movimento agora da indústria B2B, vender direto, é um movimento, digamos assim, mais recente, né? O B2C, a cultura do B2C, ela é fundamentada em pesquisas, em muito investimento em conhecimento do canal do consumidor final. Né? Então, tu pega uma Unilever, uma Procter Gamble, essas empresas elas têm histórias de pesquisa de mercado, de perfil do consumidor, né? Elas vendem para o atacado, para o distribuidor e para o retail, para o varejo, mas elas conhecem o comportamento do consumidor. Né? Existe um investimento brutal no comportamento e nas tendências de comportamento, de mudança desse consumidor. Né? Então, eu acredito, falando de uma forma bem geral, né, que o B2C ele leva uma vantagem sobre o B2B nesse momento.
Agora, óbvio, também é verdade que o custo, tá, de distribuição, tá, para o B2B, ele geralmente é muito menor. Tá? Ele é muito menor. E, obviamente, por ser menor, tem muita oportunidade de se fazer, de melhorar essa condição. Né? Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade, no meu entendimento. Né? É uma grande oportunidade. Agora, a experiência do cliente é uma tendência. Né? É uma tendência cada vez... Essa tendência cada vez vai ser maior. Né? Só que, claro, a estratégia tem que estar vinculada à execução do canal. Né? Então, assim, não adianta simplesmente a indústria do B2B querer vender direto se ela não tem, digamos assim, ela não consegue trabalhar esse comportamento de compra do cliente final. Né? Então, esse eu acho que é o grande desafio. Né? Vai ter, obviamente, existem mercados que estão mais evoluídos e mercados menos evoluídos. Mas essa é uma pergunta difícil de responder, viu? É uma pergunta complexa de responder. Eu não sei quem que falou essa frase, tá? A frase não é minha, até depois eu posso assumir a autoria, tá? Para poder me exibir. Mas alguém falou isso assim, que quando não se tem clareza sobre a resposta ser rápida, né? Assim, não, isso está muito claramente determinado, é porque as coisas levam um tempo. Então, eu entendi. Vai ficar um tempo ainda se organizando nesse sentido. Né? A indústria tendo que se aproximar cada vez mais do consumidor final, mas mesmo no B2B vai ter que entender a dinâmica de quem está comprando, o suprimento daquele determinado insumo, etc. Né? Matheus, te fazer uma pergunta. Num determinado momento lá dentro da tua trajetória da Volare, né, que, aliás, foi um case de sucesso gigante, eu me lembro que numa reunião tu dedicou uma pauta curiosa para falar, eu queria trazer isso, não sei se você vai lembrar desse elemento, de que toda inteligência de mercado nasce da legitimidade na atuação, certo? Ou seja, de ter um conceito de ter legitimidade do dado, de ter legitimidade na atuação. O que se entende por legitimidade da atuação? Vamos lá. E, na verdade, assim, o que ocorre hoje, né? Quando tu entra numa indústria, eu já vi várias vezes essa conversa, tipo assim, pô, a minha equipe comercial está mal, né? A nossa equipe, meus representantes estão mal, né? A minha equipe comercial está mal, como se isso fosse um ente separado da empresa, né? E não é, né? Quando tu fala que a minha equipe comercial está mal, a empresa está mal, ela não vai bem, né? Então, quando se fala de legitimidade, só para a gente construir um racional sobre isso, hoje, do ponto de vista de cobertura de mercado, tá, tu tem que trabalhar fortemente a segmentação de mercado. Tá? O representante, o dealer, está na ponta. Tu tem que trabalhar essa segmentação para justamente ter um menor custo de distribuição e focar naquilo que é relevante. Tá? Quando tu foca naquilo que é relevante e a carteira surge, tá, como alvo, e dessa carteira tu dimensiona uma meta, tá, tu tem a tua força interna de competição em relação aos concorrentes e aquela meta que tu estipula. Tá? Essa fundamentação está ligada a uma estratégia de cobertura de mercado, tá? Que está ligada a uma estratégia de política comercial e que está ligado a uma estratégia de pricing. Né? Então, assim, o cara na ponta tem que ter autonomia para poder decidir. E essa autonomia nasce lá em cima na estratégia e na definição da política comercial. Isso parece uma coisa simples, mas não é simples. Né? Não é simples, porque a política comercial é da área comercial, mas a política comercial é um subproduto, tá, da estratégia global da empresa. Então, quando eu defino assim, olha, eu quero X milhões de receita líquida e percentual X de margem de contribuição. E quero gerar um EBITDA de 15, 16, 18. Ok, tu tem dados, tá? E aí a intenção do comandante está muito clara. Né? Mas quando tu vai para o mercado, tá? E tu cria uma política comercial que está desvinculada da cobertura de mercado, tu não consegue executar ela. Tá? E tu tem falhas na positivação, na conversão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, na medida que, tá, eu construo, tá, eu tenho como um dado, que é a minha meta,
de receita líquida e de margem de contribuição, eu estou dando exemplo desses dois indicadores, tá? E em cima desses indicadores, eu dimensiono a minha carteira de clientes. Obviamente, nessa carteira de clientes, eu vou ter clientes que eu vou ter que baixar preço e outros que eu vou ter que aumentar preço para suportar o crescimento daqueles que eu tive que baixar preço, né? Vou fazer uma equalização e dar sentido para a meta de margem de contribuição e receita líquida, tá? Essa mensagem ela tem que ser clara do ponto de vista de estratégia para a equipe na ponta, tá? E essa política comercial, quanto mais clara digamos assim, esclarecida, menos eu tenho interveniência na autonomia do vendedor lá na ponta. Ou seja, ele tem maior legitimidade em relação àquilo que eu dou para ele, né? Então, assim, falando mais assim, de forma mais consistente em relação à legitimidade, quando eu dou condição de venda, tá? Quando a empresa dá condição, digamos assim, de execução comercial, tá? de cobrir o mercado, atingir uma meta, tá? Eu tenho mais legitimidade de cobrar aquela meta. É uma relação honesta, tá? E quando se cria isso, tu consegue ir para cima e aí beirar o assédio do ponto de vista de cobrança, né? Então, assim, parece digamos assim, simples, mas é extremamente complexo isso, tá? Porque isso depende de um trabalho forte de inteligência de mercado, tá? Um trabalho forte de praxe junto a essa inteligência de mercado. Quando a estratégia está definida, quando eu tenho uma margem de contribuição já clara e eu tenho uma receita líquida, uma meta já clara, isso é da empresa, tá? Agora, a política comercial é da área comercial. E o pricing pertence a quem? À política comercial, né? É o que vai me dar legitimidade para gerar inputs de execução comercial, né? Então, isso é extremamente importante e pode acreditar, é extremamente falho nas empresas. É por isso que tu ouve, eu não consigo, a minha equipe comercial não realiza, né? Mas por que não realiza? Aí tu vai olhar lá atrás, não tem uma política clara comercial. Por que não tem uma política clara comercial? Porque lá atrás não foi construído um projeto de dimensionamento de mercado onde de como eu quero executar, que parte desse mercado eu quero, a que preço eu quero cobrir esse mercado, com quem eu vou cobrir esse mercado, o roteiro, a modelagem do canal de distribuição que eu vou trabalhar. Então, isso é crucial. A legitimidade ela vem de toda essa relação, de cima da estratégia à ponta do canal. E aí tu cobra de maneira muito mais efetiva. E quem não entrega porque realmente não tem legitimidade da parte que não entrega, e não da parte que constrói, né? Então, essa relação é uma relação honesta de cobrança comercial, né? É aquela história, em cima disso, aquele cara que fecha a meta, que cobre, que faz cobertura de mercado e que vai lá e realiza resultado, tu sempre vai dar mais condição para esse cara, que é uma reciprocidade, né? Agora, aquele cara que não realiza e tu deu condição de realizar, porra, tu pode cobrar com maior legitimidade também e com mais força. Isso do ponto de vista da explicação, ela pode ser simples, mas é altamente complexo. E aí, no meu entendimento, é o pulo do gato. Esse é o grande pulo do gato. Certo. Matheus, show de bola. Como é que a gente vai cobrar se não tem legitimidade do entendimento, né? Tu não sabe qual é a estratégia, não sabe para onde que vai, não sabe a determinação disso, tá uma confusão. Aí fica simplesmente uma cobrança vaga, né? A gente imputa muitas vezes a performance de pessoas uma estratégia que não está bem dimensionada. Aí esse tempo de ilegitimidade já acabou, né, velho? Tem que estar determinado isso em inteligência, né? Agora, Matheus, a gente está vendo hoje várias empresas, tá? Várias empresas, uma questão de ruptura no ciclo de produção. Por conta da decorrência de Covid, falta aço, esse dólar maluco que a gente não sabe como é que faz, fornecedores que prometem um período de lead time não entregam. Isso gera uma quebra na sequência, na constância do projeto, ruptura na ponta, desatendimento, às vezes também por conta de burradas internas, ou seja, mas o caminho é o seguinte: o fornecimento da cadeia está comprometido. Uma vez que a gente quebra essa relação de confiança, como é que faz para resgatar? Como é que faz para rever isso? Porque tem empresas que não têm, às vezes tem uma estratégia tão errática,
não tem projetos que se concluem, enfim, não tem aquilo que a gente chama de constância de propósito num determinado tipo de política, de projeto ou de estratégia. E, às vezes, é por conta e decorrência de não ter fornecedores adequados, enfim. De qualquer maneira, lá na ponta, a estratégia não tem constância. Como é que a gente faz para resgatar essa relação se eu não entrego? Prometo e não entrego. A proposta de valor da empresa está dita, está manifesta, mas ela não entrega. Como é que eu faço para resgatar essa confiança, retomar o mercado? Bem, na verdade, assim, o que hoje, né, a área comercial, tá, e falando agora de vendas, né, de área comercial, ela tá sobre a égide das variáveis incontroláveis, né? Então, assim, porra, tu chegar e dizer assim, porra, como eu trabalho a recuperação de uma relação de confiança, né, dentro de uma estratégia errática, né? Obviamente, isso não é fácil, tá? Mas o que se observa? Quando tu tens quando tu consegue institucionalizar a estratégia de cima para baixo, tá? E tu define uma cobertura, eu vou voltar àquela questão da cobertura de mercado, tá? Sob a perspectiva de customer share, né? Ou seja, a participação no cliente. Na medida que eu qualifico a minha carteira de clientes, tá? E crio uma estratégia de avanço sucessivo, tá? De permanência naquele cliente, eu crio um grau de previsibilidade que vai me indicar o quê? Vai me indicar uma programação de produção, né? Uma programação de produção sob a perspectiva de mix, sortimento e variedade, tá? Na medida que eu tenho isso muito claro, tá? E olho para o mercado, tá? E vejo e digo o seguinte, pô, essa perspectiva de previsibilidade, ela tem que estar vinculada à execução comercial, que vai estar vinculada à cobertura de mercado. E, nesse sentido, eu tenho que trabalhar o customer share. Quando eu avanço num cliente, uma participação, vamos supor, no universo de 100%, eu tenho 30% de participação nesse cliente. E eu quero 40%, correto? Eu vou avançar 10% de cobertura nesse cliente, significa que eu vou tirar 10% da concorrência. Na medida que eu tiro 10% da concorrência, tá? Esses 10% eu vou ter que financiar, muitas vezes, esses 10%, com preço, com disponibilidade, com estoque, com prazo, mas eu vou ter que financiar esses 10%. Tá? Quem vai pagar a conta? O outro cliente que me remunera mais. Né? E aí se trabalha a equalização de margem. Mas, mais acima de tudo, isso serve para quando eu avançar 10% a mais e tomar 40% de um cliente, não poder voltar atrás, não poder voltar a ter 30%, a 15%, a 10%. Esse movimento errático de entrar em cliente e sair de cliente, porra, isso aí é o maior problema. Eu diria assim que é uma grande catástrofe dentro de uma empresa. Tá? Então, a perspectiva de tu manter movimentos sucessivos de avanço, isso é um termo até militar, né? Movimentos sucessivos de avanço, ela tem a ver com a previsão, tá? Que tu vai do nível de serviço que tu vai determinar de forma estratégica para aquele cliente que tu quer avançar. Então, um cliente não é um número aleatório, é a história, né, de alguém que compra e de que alguém que tu tem que medir essa experiência de forma sistemática, né? Então, pô, como eu quebro, como eu quebro esse desafio, eu avanço sobre esse desafio, tá? É fundamentalmente trabalhando o customer share como valor de execução comercial ligado à estratégia. O meu entendimento seria isso, né? Que não é uma coisa fácil de fazer, tá? Porque não basta só a área comercial saber disso, né? A empresa tem que saber disso, né? Toda empresa tem que saber disso. Esse é o ponto, né? Matheus, show de bola. Agora, aproveitar essa questão que você está trazendo e dizer o seguinte, é melhor ter uma equipe de vendas que pensa estrategicamente, que entende da estratégia, ou que tem mais garra? No teu entendimento, qual é o perfil, cara? Eu acho que na verdade, esses dois Não vale valores... essa história. Não vale dizer que é uma história que o bom seria tudo. Isso tudo bem, né, velho? Vamos lá. Uma equipe que pensa estrategicamente, entende a tática do jogo ou atua com garra? É uma pegadinha. Eu diria que hoje, nesse momento, pensar estrategicamente e atuar taticamente é uma vantagem sobre a garra. Tá?
porque a garra sem estratégia e sem execução, sem tática de execução, não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, até depois, tem uma historinha muito legal sobre isso, mas hoje, nesse momento, sim, tá, que a gente está vivendo. Porque isso vai determinar o grau de competitividade da empresa em relação ao mercado, do ponto de vista de experiência do cliente, de disponibilidade de entrega, né, e cobertura de mercado, né? Então, eu vejo que a conversa vai para esse lado, né? Eu acho que é muito mais. A estratégia está institucionalizada, tá? E a execução está muito clara no tático. No tático, tá? Porque aquela velha história. Por que o Vietnã, né, do Norte ganhou a guerra dos Estados Unidos? Né? Por quê? Porque, fundamentalmente, estava muito claro o que os caras tinham que fazer. A estratégia estava institucionalizada, né? Então, assim, ó, a ideologia da estratégia estava institucionalizada e foi executada muito bem, né? Frente a um inimigo muito maior, né? Então, por quê? Porque estava muito claro isso. Quando isso não está claro, tu pode ter garra, tu pode ter tudo, tu vai ter a garra, ela permite períodos curtos, né, de avanço de metas, tal, mas ela não estabiliza o negócio do ponto de vista de avanços sucessivos, né? Tu ganha força por períodos curtos, tá? Mas tu não estabiliza o negócio do ponto de vista de cobertura de mercado, de avanço de market share, né? Agora, óbvio, garra é algo extremamente importante, sem sombra de dúvida, né? Matheus, você sabe que tem milhões de histórias folclóricas dessas, né? Diz que um bom treinador conhece o jogador pelo jeito que amarra a chuteira, né? O seu Raul Randon uma vez disse que dá para conhecer o peão pelo jeito que ele anda na fábrica, se o cara arrasta os pezinhos, não arrasta os pezinhos. Assim, tem uma outra que eu achei sensacional, dessas histórias de vendedor, né? Que tu olha para o cara para saber se ele é um bom vendedor, diz assim, ele comeria uma mulher feia, é o troço mais misógino e absurdo do mundo, né? Outro que eu vi lá no Mato Grosso, ele come carne gorda, aquele cara assim, com aquela carne gorda pingando gordura, esse cara é o bom vendedor. Então tem várias coisas aí folclóricas, que são pejorativas, etc., mas do ambiente do francês da área comercial. A pergunta, dá para bater o olho e ver se o time vai fazer ou não? Vai conseguir pensar estrategicamente, vai atuar de forma tática? Com certeza, com certeza. Isso é uma coisa que é algo que a experiência da gente mostra, consegue enxergar, sabe? Tu olha direitinho, obviamente, pelo interesse, pelo olhar, pelo foco, inclusive, né? O comportamento de um cara focado é muito claro, né? Eu já tive várias, digamos assim, experiências, né? De tu entrar num cliente junto com um cara que é focado, o comprador é desfocado e ele sempre chama o cara para o foco do negócio, que é fechar o negócio, né? Então, o comprador lá fica delirando, fala de um não sei o quê, o cara concorda uns 2, 3 segundos, tira o cara e volta para o negócio, né? Então, esse cara é muito fácil de enxergar, é muito tranquilo de identificar, né? E, obviamente, o cara que é comercial, comercial do ponto de vista completo, né? Ou seja, o cara que é comercial, ele entende a estratégia, né? Ele está aberto, porque, na verdade, falando de forma bem simples, né? O vendedor é um cara simples do ponto de vista da humildade. Ele é humilde, ele está disponível para o conhecimento, né? Ele sabe que ele faz, vamos lá, ele erra pra caramba, ou como se fala em havaiano, ele caga pra caramba, entendeu? Ele faz cagada, então ele sabe, ele está disponível para essa conversa, né? E tu senta com o cara, começa a conversar, tu dá uma pressão nele sobre estratégia, ele vincula aquela estratégia de uma forma efetiva contigo, entendeu? Só que ele não faz como deveria, tá? Aí até existe isso, mas ele sabe o que tu está falando. Ele consegue entender a lógica, né? A metalinguagem do discurso estratégico para com a execução comercial, né? E aí, claro, é uma questão de regulagem, esse cara logo está melhorando a performance dele, né? Agora, dentro disso, a segunda granada, então, quanto tempo leva para fazer a degola? Cara, isso é rápido. É rápido. Quanto tempo, cara? Quanto tempo, Matheus? 3 meses, cara. Isso é histórico.
Tu olha, põe a mão no cara, tu dá uma chance para o cara, fala com o cara, constrói com o cara, no terceiro mês, cara, não existe mais. Não é inadmissível uma empresa ficar com um cara que não é comercial, ou que não pensa de forma comercial, ou que não está disponível para fazer negócio, ou que não entende a estratégia, ou não quer entender a estratégia, inclusive. Né? O cara não quer entender a estratégia. Né? Aí isso tu enxerga rapidamente, né? Rapidamente, né? De uma forma geral, rapidamente. Né? Assim como aquele cara que faz também tu consegue enxergar. Agora, existem, tá? O que é bacana do que a gente vê também no mercado? Aquele cara que não é o cara, mas ele é humilde e disponível para aprender. E esse cara também tem condição de voar. Né? Isso é bacana também de ver. Tu vê, é bacana de ver um cara que não é comercial, vamos lá, não veio de uma área comercial, mas tem humildade e disponibilidade de aprender, tá? E vem junto contigo. Né? Esse cara vale a pena investir. Né? Mas, de uma forma geral, 3 meses tu descobre, né? Tu descobre o brilho nos olhos ou a falta dele. Né? Matheus, dizem que o sucesso é um saldo, né? A gente vai errando, vai aprendendo, vai errando, vai aprendendo. Quando o cara chega em uma posição que nem a tua, de tantas posições de diretoria já assumida, porque, obviamente, os acertos devem ter sido maiores, né? Mas vamos lá. Me dá aquela grande burrada, aquela havaiana cagada. Diz, putz, isso eu não faço mais. Qual foi o aprendizado? Diz assim, cara, isso não dá para fazer para quem quer ter sucesso na gestão comercial, né? Eu diria o seguinte, Clóvis, assim, de uma forma geral, essa é de uma forma específica, né? É acreditar, digamos assim, às vezes o cara comercial, tá? Ele acredita, ele é um cara positivo. O sentimento de positividade é inerente a alguém da área comercial. Né? O cara não vai ser um deprimido, um cara negativo na área comercial. Não existe isso. E por ter essa condição de enxergar o mundo de uma forma mais positiva, tu acaba acreditando nas pessoas. Né? E, às vezes, alguns sonhos de algumas pessoas que te vendem, tu acaba acreditando, tá? E briga por elas, né? E lá na frente tu quebra a cara. Né? Então, eu acho que esse refino, tá? Da crença, tá? Em uma demanda, ela tem que estar mais fundamentada. Tá? Eu acho que esse é um ponto, talvez, que eu tenha errado na minha trajetória, né? Mas que depois logo tu enxerga. Claro, tu erra e depois tu aprende também. Essa é a grande verdade. Né? E outro ponto, né, que, obviamente, eu venho de uma geração, né, que batia pra caramba. Né? Também levava paulada direto, né? E que batia. E hoje não dá para fazer isso, né, cara? Sabe? Hoje mudou. Tu não pode cantar uma menina na rua, entendeu? Não pode fazer piada. Hoje tudo é proibido. Tá um inferno a vida, né? Essa que é a verdade. E eu venho de uma época que tu batia, nem aquele WhatsApp que tu me mandou, não chegava naquele nível ali, né? Mas a gente pressionava. E é gozado isso, porque aqueles caras que eu mais pressionei, tá? São os caras que até hoje são os meus amigos, né? Amigo das outras empresas na vida profissional nossa, né? Os caras que vieram junto, né? E que reclamam por não ser cobrados, e muitas vezes nos dias de hoje, né? Eu quero ser cobrado, né? Mas, obviamente, eu sei que eu exagerei várias vezes, né? Fiquei assim, ó, fora de controle algumas vezes do ponto de vista de cobrança, né? Isso sim, né? Eu acho que é uma coisa que hoje eu reveria, né? Faria uma revisão, né, da minha atitude. Mas é difícil, viu? É difícil. Porque a gente sente prazer em bater, né? Tem esse lado aí. Né? A gente sente prazer em bater. Começa a desenvolver um lado sádico, né? Um lado sádico, né? Tá certo? Um lado sádico. Sem citar a origem, a fonte, tá certo? Vamos lá, mas tem Killing, tem Caesar, tem John Deere, tem Marco Polo, tem uma trajetória gigante, tá? Não diz a fonte. 4 grandes cases, 4 grandes estratégias, assim, cara, aprendi isso aqui, não diz a fonte, mas eu tenho um contexto geral, um aprendizado geral de gestão da equipe comercial a partir da soma de algumas experiências vitoriosas. O que você diria? Assim, de uma empresa, não precisa dizer qual, eu acho que eu tirei isso. Da outra empresa, cara, isso para mim me foi muito importante. Eu acho que eu diria assim que de uma grande empresa, tá? Eu tive a condição
de trabalhar desde o desenvolvimento do produto com o meu parceiro de engenharia, fortemente ligado a ele, com uma grande sinergia, tá? E ele comigo, e a gente vinculado ao cliente, lá na ponta. Tá? E essa experiência deu muito certo, né? Porque a gente fez um market share aí, de 63%, né? Fizemos um case internacional, né? E foi muito legal. Isso também nos gerou, né? Acho que também deu uma condição de a gente criar, né? Tipo assim, o marketing do produto está ligado também à engenharia e à área comercial. E está vinculado lá na ponta à experiência do cliente e ao processo de execução comercial. Eu acho que esse foi uma grande aventura vitoriosa, né? Porque todo dia era uma descoberta. Todo dia era uma descoberta. Quando tu tem essas relações que são muito boas, né? E tu vai para o mercado, tá? E elas legitimam a tua realidade para dentro da empresa, isso é uma tremenda satisfação, né? Em outras empresas, em outra grande empresa que eu trabalhei, a inteligência de mercado foi algo surpreendente, num momento que não existia muito isso, né? Não era falado de forma aberta isso, né? Nos anos 80 para 90. E isso me fez a total diferença do cara que sou eu, do cara que eu sou hoje, né? Pela perspectiva de entender e está aberto às atualizações, às modificações, né? Eu acho que é aquela coisa do Einstein, né? Pô, eu li a biografia do Einstein e é um cara que dos 6 anos, dos 3 anos de idade até ele morrer, a curiosidade, que é um sentimento da infância, sempre acompanhou ele, né? Então, o vendedor, o cara da área comercial, tem que ser curioso a vida inteira e tem que ser humilde e disponível para aprender, porque tu é curioso, né? Na medida que tu é curioso e disponível para aprender, obviamente tu cresce, tu enxerga os teus erros e constrói em cima dos teus erros acertos, né? Eu acho que esse é outro ponto bastante importante. Bacana. Resumida. Matheus, uma outra perguntinha, vamos embora aqui. Qual é o recado que a gente não poderia largar de graça na mão dos compradores? Um segredo nosso de vendedor, porque não tem nenhum comprador aqui no time, dá para falar, mas assim, isso se o comprador souber, não estão mortos. Ou seja, como vendedor, qual é o grande segredo que tem que estar na mão do comprador? Do vendedor. Coisa que a gente não pode falar para o comprador. Eu diria o que a gente não pode falar uma das condições, né, que a gente tem que trabalhar de uma forma mais estratégica, né, vamos dizer assim, né, seria o aspecto da vantagem competitiva, tá, que tu tem em relação ao processo de venda do cliente e do teu comprador. Tá? Isso tu não pode largar na mão do cara. Tá? Porque isso vai te dar liberdade de mudar a estratégia caso essa empresa que pertença ao comprador, tá, deixa de comprar de ti. Né? E tu tem que migrar para outro cliente, né? Ou avançar para outra direção. Eu acho que esse é um ponto que tem que ser de forma mais cuidadosa. Tá? A gestão tem que ser feita de uma forma mais cuidadosa, né? Pelo menos no meu entendimento. E isso é uma coisa difícil, tá? Porque o vendedor tem que estar preparado para isso, para ter essa sensibilidade, né? De não entregar o ouro para o comprador, né? Eu acho que esse é um ponto crítico. Perfeito. Qual foi o maior aprendizado da estrada, de estar rodando, pasta, queimando botina, na trajetória de vendas? Então, cara, isso está marcado a ferro e fogo na minha personalidade. Eu acho que é a coerência, tá? Eu acho que falta muito nas empresas e tu paga um preço muito caro por isso, tá? A coerência entre a estratégia, aquilo que tu compra da estratégia, aquilo que tu adquire da estratégia, aquilo que tu pratica, né? Ou seja, aquilo que tu prega e aquilo que tu pratica, a coerência. Tá? Eu acho que esse é um ponto que faz todo sentido, porque isso gera liderança. Né? Na medida que tu tem coerência entre a estratégia, aquilo que tu prega, o teu comportamento na estrada, junto com a tua equipe, e a tua equipe enxerga em ti um cara que lidera pelo exemplo e que sofre com ela, tu cria também, obviamente, uma relação de legitimidade, tá?
e de empatia. Tá? O cara vai ser muito mais difícil para o cara, e para o cliente, inclusive, tá? Te dizer não, quanto é coerente com aquilo que tu prega. Né? Eu acho que isso é crucial. Isso parece uma coisa simples também, né? Mas é extremamente complexo. Aliás, muitas das coisas simples são complexas de explicar. Né? Já diria lá o treinador do Inter, né? Se é difícil de explicar, imagina de entender. Né? Mas eu acho que isso é crucial, né? Eu acho que isso é crucial, né? E isso aí, apesar de ser uma coisa básica, porra, a maioria das empresas tem problema com isso, entre a coerência, entre o discurso, a estratégia, o discurso e a coerência da execução no dia a dia. Isso eu acho que é fundamental, né? Tu pode errar, tu pode errar, mas não pode ser incoerente. Aí tu perde credibilidade com o cliente, com a tua equipe, né? E tu ganha, ao contrário, tu ganha muita credibilidade até quando tu erra, né? Até quando tu erra, tu ganha, tu consegue manter a credibilidade. Acho que esse é um ponto legal. Certo. Pessoal, nós estamos encaminhando já para a reta final. Se vocês tiverem algum questionamento, não sei se quer fazer algum questionamento, manda no chat ali e a gente está selecionando algumas questões que estão aparecendo aqui também pelo WhatsApp, tá? Então, fique à vontade. Matheus, eu vou jogando mais uma aí enquanto o pessoal está se organizando. Vamos lá. O caos do grande vendedor. Me conta aquela história desse cara. Esse cara ficou na minha trajetória. Tu lembra de um personagem assim de vendas que tu acha assim, cara, esse é a história? Porque, pô, temos que contar essas histórias aí também. Cara, é tanta história, Clóvis, que olha, é tanta história nessa jornada, né? Mas eu até me permitiria falar sobre uma historinha bem legal. Em 1806, tá? Na Alemanha, que era antigamente a Prússia, tá? Tinha um general chamado Frederico Guilherme, que liderava ali, acho que 2.000 soldados, cerca de 2.000 soldados, né? E do outro lado tinha um cara chamado Napoleão, né? Esse cara é foda, viu, o Napoleão, né? E essa historinha é muito legal porque ela é verdadeira, ela é muito verdadeira. E essa batalha de Jena, tá, que aconteceu, acho que dia 14 de outubro de 1806, ela define muita coisa que a gente trabalha na estratégia e na execução comercial. Tá? Tu imagina o seguinte, Napoleão tinha 1/3 do exército, e esse cara conseguiu ganhar a guerra do Frederico Guilherme. Como? Tá? No dia da batalha, de manhã cedo, tá? Tipo aqui, perto de Vale Real, né? Aqui, Vale Real, Nova Petrópolis, entrou Jena é uma região perto ali, fica na Alemanha, fica lá, perto da onde o Einstein nasceu, até, inclusive. Tem um grande vale, tá? Até, e aí entrou um nevoeiro gigante, tá? No momento da batalha. Tá? E aí estavam os dois exércitos. Né? Aí o exército prussiano, tá, foi para lá e o exército Napoleão desceram ali no meio do nevoeiro e, como se fala no exército, tocou puta merda, né? O que tocou puta merda? Puta merda! Né? Deu aquele horror, cara, e o exército Napoleão ganhou. Mas, porra, o que aconteceu? O exército prussiano, tá, ele era, a estratégia dele era em cima de controle rígido, ou seja, 10 passos para a direita, 20 para a esquerda, atacar, baixar, atirar, atacar, aquela história toda, né? O exército de Napoleão, eles iam para a guerra e se tivesse alguma coisa lá na ponta, ele tinha autonomia de mudar a estratégia, a tática, tá? O que ele não poderia mudar é a mensagem do líder, né? Ou seja, o objetivo do líder, o líder quer ganhar a batalha de Jena. Napoleão quer ganhar a batalha de Jena. Meu amigo, como tu vai ganhar a batalha lá embaixo, te vira. Tá? E essa autonomia fez com que o exército, que era 1/3 menor, ganhou de Frederico Guilherme. Então, e a partir disso, tá, a estratégia ela mudou completamente, tá? E essa estratégia veio para o mundo comercial. Tá? Por quê? Porque na medida que tu tem autonomia na ponta, tá, tu consegue construir resultados num universo adverso. Né? E depois o exército alemão reviu a estratégia e mudou completamente, digamos assim, esse direcionamento. Pô, então, eu acho que esse é o grande ponto.
Quando isso tá, é elevado para o ambiente comercial, tá, ele é extremamente contemporâneo. Tá? Na medida que eu tenho uma estratégia bem definida, tá, e a mensagem do líder, tá, ela está contemplada nessa estratégia, tá, eu tenho que ter autonomia para lá embaixo fazer o que precisar fazer para conseguir chegar nessa estratégia. Esse é o ponto. Né? E é isso. E eu coloco Napoleão, digamos assim, como um grande vendedor estrategista. Né? Ele está representando, digamos assim, uma mudança estrutural, tá, de estratégia versus comportamento no sentido da execução. Né? Então, acho que esse seria uma historinha legal, né, de contar. Show de bola. Carlos Alberto fez uma pergunta aqui dizendo o seguinte, Matheus, pacote de serviços, pós-venda, atendimento, isso soma na estratégia ainda? O relacionamento soma na estratégia? Olha, eu diria o seguinte, ó, peças e serviços, né? Assistência técnica hoje, mais do que... Porque 64% das empresas dos Estados Unidos, elas estão agregando... O serviço é mais importante que o produto. Né? A própria John Deere, né, em 2013, tá, a margem, a rentabilidade das máquinas, ela chegou ao grau em 2013. Tá? O maior grau em rentabilidade. De 2013 a 2019, esse grau ele desceu drasticamente. E aonde as concessionárias ganham dinheiro? Ganham dinheiro com peças e serviços. Fator de absorção. É ali onde elas ganham dinheiro. E, obviamente, quando se fala de peças e serviços, está se falando de TCO, né? O Total Cost Ownership, né? O custo de aquisição, o custo da operação e o custo da revenda, né? Da recompra ou do descarte. Então, o custo total, e ali no meio está o custo da operação, ele está vinculado diretamente em peças e serviços, pós-venda, assistência técnica. Né? E ali é o valor, é onde tu consegue construir valor. Né? Que é o caso da Toyota e a própria John Deere, né? E outros mais. Né? Então, esse é o ponto crítico. E, mais do que nunca, é onde tu vai ganhar dinheiro. Né? Hoje, com certeza, é onde existe muita oportunidade para se ganhar dinheiro. Né? Eu vejo claramente isso. E, claro, obviamente, peças e serviços em muitas indústrias, tá? Era vista de uma forma marginal. Né? Não se conseguia... Olhava, não, peças e serviços. E eu até trabalhei numa grande empresa, né? A própria Marco Polo, não tem problema de falar isso, peças e serviços ali no Volare era algo que era importante, tá? Mas, obviamente, a gente tinha muito o que fazer, né? E fizemos, tá? Mas, no início, era algo assim, digamos, era importante, mas não era prioritário, né? Claro, hoje é prioritário, porque, fundamentalmente, isso define o grau de recompra do produto. O Volare, hoje, a linha, toda a família Volare, por que ela ganha da concorrência? Porque ela tem o melhor valor de revenda. Por que ela tem o melhor valor de revenda? Porque o custo de manutenção é melhor. Né? O custo de manutenção, de operação é melhor. Então, eu acho que esse é um ponto cada vez mais crítico, tá? E que traz muita oportunidade para as empresas. Isso é bom, é uma notícia boa trabalhar nesse sentido no pós-venda, né? De uma forma geral, né? De forma estratégica. Perfeito. Tem uma pergunta do Mano aqui, e eu vou emendar junto com a do Fábio. O Mano traz a seguinte pergunta aqui. O que é mais importante, Matheus? Receita líquida ou margem de contribuição? E a do Fábio diz assim, vendedor tem que ter autonomia sobre desconto? Tem que ter. Tem que ter autonomia. Claro, porque esse desconto ele está construído lá na política comercial. Então, não tem sentido tu criar uma política comercial que ampara, digamos, um target de desconto e depois perguntar para o teu superior se ele tem que dar desconto. Ele vai ter que responder na carteira dele de resultado consolidado esse desconto, com a recuperação de outros clientes que ele não pode dar desconto e que, inclusive, vai ter que aumentar preço. Né? Ele vai ter que fazer um pricing da carteira dele para poder dar esse desconto. Né? Porque a intenção do comandante está muito clara quando ele define margem de contribuição. Eu acho que receita líquida e margem de contribuição aí depende muito, mas assim, a margem de contribuição, do ponto de vista absoluto, é o dinheiro, né? É dinheiro, né? A receita líquida, ela tem uma variação em relação a cada negócio, tá? E ao potencial que tu tem em relação ao teu mercado. Então, eu diria que a margem de contribuição é mais importante que a receita líquida, né? Com certeza, no meu entendimento é.
né? Agora, claro, vamos lá, né? Em mercados de baixas margens, de margens históricas baixas, tu tem que fazer que tu tem uma concorrência também de margens baixas e que tu tem que ter liderança e custo, né? Obviamente, tu vai ter que trabalhar mais receita líquida, né? Mas a margem, ela sempre tem que ser olhada, tá, de uma forma muito cuidadosa, porque ela define um posicionamento de mercado, né? O volume é volume, mas a margem ela define posicionamento de mercado, ela define posição competitiva daquilo que tu vende, né? E eu acho que, no meu entendimento, é por aí. Bacana. Mais uma última pergunta, galera. Estamos com o tempo esgotado aqui, tá? Time de vendas bom, diferenciado, corrige problema de política de preço, de produto ruim? Corrige. Time diferenciado corrige muito problema estrutural de uma companhia, de uma empresa. Muito. Né? Porque ele segura o relacionamento. Eu acho que essa é o grande mérito, né, de um time de alta performance, né? Segura. Porque eu já vi isso acontecer e vejo isso acontecer. Vejo muito isso acontecer. Né? Eu acho que esse é um ponto, é uma pergunta bem inteligente essa. Né? Eu gostei dela, mas segura sim, segura. Perfeito. Pessoal, nós estamos com o nosso tempo esgotado. Matheus Ritzel, um espetáculo estar contigo aqui, grande estrategista. Eu acho que essa é uma grande característica, um cara que estuda, que navega absurdamente bem da estratégia até a operação na ponta. Já te vi vendendo, tu é um cara faca na caveira, velho. Sei que tu é um cara que gerencia, evidentemente, com aquele ambiente de porrada no amor, né? Todo mundo por uma porrada no amor, ou seja, é por uma boa causa, tá certo? Eu queria te agradecer imensamente, Matheus, o teu tempo, a tua disponibilidade, tá? Nós temos certeza que tudo que tu trouxe aqui serve de insights, de muita reflexão, e até como tudo que a gente escuta, né? De ponderar, de fazer os nossos filtros, de fazer as nossas análises, tá? Somou muito aí, compadre, tá? E eu queria saber, tu tem mais alguma questão, mais alguma pontuação antes da gente encaminhar ao encerramento? Eu só queria dizer o seguinte, ó, que eu tenho orgulho de ser vendedor, tá? Como um soldado, como um general tem orgulho de ser um soldado, né? Eu tenho orgulho, porque veja bem, o mundo foi construído por vendedores, né? Tu pega ali a Europa Central, a Ásia, a América Setentrional, não, agora eu me enrolei, mas aquela lá, né? A continente, o Oriente Médio, todo ele foi construído por mercadores, por vendedores, né? Os exércitos destruíam, né? E os vendedores construíam, né? Porra, isso é muito foda, cara. É muito foda, né? Isso eu ouvia lá na Xerox, né? Meu antigo chefe falar, porra, os vendedores construíram o mundo, estão construindo ainda o mundo, tá? Eu vejo todo mundo aí com uma pandemia, os caras com máscara, Covid pegando, e o cara lá entortando, fuzilando o ouvido de cliente, pô, isso que é do caralho, é um negócio, é uma profissão genial, tá? Que eu acho que cada vez mais ela tem que ser valorizada e, obviamente, ela tem que ser, o cara de vendas tem que ser cada vez mais completo, né? Esse é o ponto, né? O cara de vendas cada vez tem que ser mais completo. Antes ele só vendia, hoje ele tem que ser um empresário praticamente, tá? A palavra empreendedor, ela sempre teve junto com a palavra vendedor. Ela está contida no vendedor. Qual o vendedor que não é empreendedor, né? Se ele dá a cara para bater e vai para cima, todo vendedor é empreendedor, né? Mas mais do que nunca agora, esse cara tem que entender de mais coisas, né? Ele é obrigado a entender de mais coisas porque o mundo está mais complexo. Mas eu acho que é uma profissão do caralho, tá? Porque tu entende de economia, de política, de putaria, de tudo, entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto, cara. Eu acho que essa é o grande desafio, tá? Vai ter esse sentimento. Esse sentimento não pode ser subestimado, né? Esse sentimento de ser e existir como comercial cada vez tem que ser mais potencializado. Eu acho que é isso que falta.
né? E outra coisa, tem muito cara mala nas empresas, entendeu? Quem salva as empresas, pode ter certeza, é a área comercial. Agora vou dar um... vou jogar confete na minha turma aí. Aí, cara, isso aí, beleza. Gente, muito obrigado, Matheus, muito obrigado a todos pela participação de vocês. Semana que vem tem mais, fique atento nas nossas mídias sociais. Vocês que estão participando com a gente vão receber os convites aí. Vai ter algumas alteraçõezinhas por questão de agenda da data, a gente está mudando, está testando ainda alguns formatos e modelos. Divulguem, o material que está aqui, foi exposto hoje, está gravado, vai ficar à disposição de todos vocês, tá certo? Muito obrigado a todos, boa noite. Matheus, obrigado, sucesso aí, meu velho. Tá? Obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. Obrigado, tchau, até mais.